Você sugerir ao Poder Executivo a criação de um Conselho de Políticas Públicas para as mulheres? Bem, até hoje em Taubaté a gente não tem o Conselho de Políticas Públicas para as mulheres, até porque a gente tem acompanhado em especial o que o movimento Fêmea produz em termos de jornal e também em termos de valorização da mulher. A gente percebe que a falta desse conselho faz com que a gente também não tenha aí uma noção do que a gente tem avançado em termos de políticas públicas voltada para a questão feminina. Então hoje a gente tem algumas obrigatoriedades, por exemplo, a questão do exame ginecológico, né? A obrigatoriedade disso, obrigatoriedade da questão do câncer, da prevenção do câncer de mama, e é preciso você fazer um acompanhamento a respeito disso. Até ele, nesse ponto, ele também é um agente fiscalizador e que pode colaborar com o município para que essa, no caso a Casa da Mulher Vitimizada, ela seja uma ação concreta e atenda esse público que tanto necessita desse apoio, desse suporte. Mas o trabalho do Conselho seria até de amparar não só o poder público, como também servir ali de uma espécie de um intermediário entre o poder público e essas ONGs que fazem esse trabalho em prol da questão da política de gênero, né, da política de valorização da mulher. Seria assim que funcionaria esse projeto na prática? Na prática, sim. O acompanhamento constante do que tem sido desenvolvido em termos de políticas públicas voltadas, né, para o setor, para que a gente saiba dos avanços. Então, um exemplo, incentivar, né, a mulher a participar mais da vida política da cidade. Embora Taubaté tenha até uma boa representatividade aqui dentro da Câmara, mas a gente perdeu uma cadeira feminina, né, de uma mulher do mandato passado para cá. E vendo nesse contexto, puxa, nós somos a maior parte do eleitorado de Taubaté, ele é composto pelo público feminino, né, pelo eleitorado feminino. E em contrapartida, na questão de representação da Câmara, nós somos minoria ainda. Então, praticamente aí nem um terço é composta por mulher. Por que isso? Porque tem toda uma questão cultural também que não propiciou, né, a mulher essa participação maior. Então, eu acho que cabe a gente também, não só o Conselho, mas o Conselho é uma das maneiras, né, um dos meios, junto, somado a outros meios, para fortalecer e dar apoio, suporte para essa mulher. Tem tanta mulher talentosa que tem trabalhos de liderança em vários bairros aqui da cidade que poderiam estar, né, disputando uma eleição e não disputam porque falta de repente uma visão mais estratégica do que vem a ser a política, também uma visão, também um conhecimento da causa, da política, do como que ela pode agir, né, a favor da comunidade dela por meio da política. Então tem uma série de coisas que a gente pode fortalecer com a ação do Conselho. Quais são os benefícios que esse Conselho traria para a mulher, assim, visivelmente? Olha, visivelmente eu acredito que além das reuniões, né, você tem as reuniões ordinárias de um Conselho, mas dar mesmo esse reforço, esse respaldo em termos de orientação. E paralelo a isso, esse acompanhamento das políticas públicas que favoreçam aí a inclusão da mulher também cada vez maior, gradativa no cenário político. Por exemplo, a gente sabe que hoje em boa parte das famílias a mulher sai e ela precisa trabalhar. Só que a mulher, quando ela trabalha fora, ela não só trabalha fora, ela também é mãe, ela é a dona de casa, é a esposa. Então tem uma série de situações que são agregadas e que ela precisa ter uma estrutura
para que ela consiga desenvolver melhor até o seu trabalho e a sua feminilidade, assim a gente pode dizer. Uma delas, um exemplo básico, a pessoa tem um filho, se de repente não tem com quem deixar o filho, alguém da família, você precisa de um suporte do setor público, no caso as creches, para você ter a segurança de que você vai deixar seu filho num lugar saudável, uma creche, no caso municipal, vai trabalhar, garantir o sustento da sua família e quando você voltar, você vai ter ali, vai buscar o seu filho, ter o tempo com o seu filho em casa e também destinar para a convivência familiar. Quando falta essa questão da creche, gera um transtorno também para essa mãe. Porque fora isso, várias são as mães que são aí, que pilotam, né? Que praticamente estão aí na cabeceira da família, que bancam a família. Porque muitas são separadas, a gente vê esse lado também. Qual o número de separadas em Taubaté? Olha uma situação para o Conselho ver. Dessas mulheres separadas, quais que estão em situação em desvantagem, quais que os maridos não colaboram com o sustento da criança, e sustento não só da questão de comida, mas também o amparo, né, junto a essa criança, quais que estão desassistidas. A gente vê que no Brasil todo a situação é tão assim complexa que um exemplo dessa questão da política pública. Há um tempo atrás foi diagnosticado e concretizado que essas casas cedidas pelo governo, elas ficam no nome da mulher. Sim. Por quê? Porque a estatística, né, os conselhos do setor, tanto de políticas públicas para a mulher, como também de habitação, entre outros, desenvolvimento social, constataram que numa eventual separação da família, quem tem arcado com as responsabilidades é o público feminino, que fica com os filhos, que tem a guarda dos filhos e que muitas vezes fica com tudo. Então por isso a gente tem que o quê? Dar um amparo para essa pessoa, que é a célula, no caso, que vai dar todo o amparo para a célula mãe da sociedade, que é a família. Sim. E qual foi a resposta ou a afirmativa do Poder Executivo? Olha, desde 2005, que foi o meu primeiro mandato, a gente tem trabalhado nisso, inclusive até hoje está em estudo. Infelizmente, né, está em estudo. E a gente quer que se concretize essa medida o mais rápido possível, até para que a gente avance. Veja bem, a gente percebe, né, o caos que o mundo passa hoje, né, fruto de toda uma política econômica voltada para o capitalismo. A gente isso um pouco Marx, aquela coisa, o capitalismo selvagem. E a gente vê que os governantes, em sua maioria, né, masculinos, né, os homens, eles têm essa tendência, né, mais econômica da coisa e financeira de operacionalizar um governo. Agora, a mulher, ela tem mais do que isso, ela tem a sensibilidade e a razão para trabalhar na questão da base. E hoje a gente vê esse caos, essa crise mundial, e as pessoas voltando e vendo a necessidade de a gente trabalhar na base, que é onde a mulher, se você for acompanhar trabalhos de senadoras, de deputadas federais, você vai ver que boa parte do trabalho delas é voltado para a questão da políticas de base, ou seja, de sustentabilidade de uma sociedade. Então elas trabalham em sua maioria para quê? Para a educação, para a questão da habitação, para a questão também da saúde paralela a isso, porque tudo isso faz com que você tenha uma melhor condição para a sociedade e consiga sustentabilizar isso, né? Dar sustentabilidade para todo o mercado. A falta de investimento no ser humano tem gerado isso que a gente vê hoje, essa crise mundial, que não é só na questão econômica, como também a crise ambiental, onde a gente vê o nosso planeta, a gente viu aí Chile, Haiti, São Luís do Paraitinga aqui perto, né? O planeta está pedindo socorro também. E aí, o que adianta explorar tanto, né? Tanto dinheiro, e agora a gente acaba sendo vítima de todo esse processo.
mas eu não vejo a política como uma questão de jogo de interesses. Eu vejo sim como um meio de você poder transformar sonho em realidade. É como eu vejo na educação. Para mim, a educação realiza sonhos. E a política, ela pode realizar sim, se ela for levada a sério, se ela tiver ética, se ela tiver princípios, valores e respeito ao ser humano, vontade da gente propiciar um mundo melhor, uma sociedade mais justa, mais democrática.